Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para mais uma aula do terceiro ano, aula hoje de Geografia, isso mesmo, aula de Geografia. Convido vocês para daí da casa de vocês, eu aqui do nosso estúdio de gravação, estudarmos Geografia, tá bom? Mas antes é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora de fazermos aqui algumas atividades para melhor compreendermos o conteúdo, ok? E o que iremos estudar na aula de geografia de hoje? Nós iremos estudar a cidade e o campo, aproximações e diferenças, tá bom? A cidade e o campo. Professor, o campo que eu conheço é o campo de futebol. Não. O campo que nós falamos, trazendo em outra palavra, é a zona rural, ok? Mas o nome mais comum, mais utilizado, principalmente no ambiente escolar, é o campo. A gente fala o homem do campo, é o homem da zona rural, o homem do interior, tá bom? Fala-se homem, mas o gênero aí é independente, o homem, a mulher do campo, tá bom? Mas nós iremos estudar um pouco disso mais na aula de hoje, tá certo? E a habilidade que nós iremos desenvolver com essa aula é a de reconhecer os diferentes modos de vida de povos, de comunidades do campo e da cidade, quilombolas, caiçaras, indígenas e etc. Claro que nós não vamos estudar todos, até porque alguns não fazem parte tanto da nossa realidade, nós vamos focar um pouco mais na nossa cidade, em Teresina. Tá certo? Mas vocês vão perceber que muitas questões que são vividas no campo são trazidas e reproduzidas na cidade, às vezes da mesma forma, às vezes de forma diferente. Mas é importante que de antemão vocês saibam que o modo de vida da zona rural é diferente do modo de vida da zona urbana. O modo de vida do campo é diferente do modo de vida da cidade. Professor, é melhor? É pior? Não, de forma alguma. São simplesmente diferentes. E outra coisa, é importante sabermos também que há essa relação entre campo e cidade. E um termina dependendo do outro. Ok? Mas isso nós vamos ver melhor na nossa aula. E quais são os objetivos de nossa aula? O primeiro deles é estudar o modo de vida das pessoas. Tá bom? Nós vamos estudar o modo como as pessoas vivem. E nós vamos fazer isto nessa aula. Nós vamos também observar as marcas culturais dos teresinenses. Por quê? Porque muitas questões da cultura, do cotidiano do teresinense, elas vêm de heranças do campo, tá bom? Elas foram trazidas do campo para a cidade. Elas começaram quando Teresina era muito mais rural, muito mais campesina do que urbana, do que urbanizada como ela é hoje. Então, muitas questões foram trazidas e continuam sendo vivenciadas até o dia de hoje. Não pense que são poucas não, tá bom? Muito pelo contrário, são muitas e nós vamos ver isto nessa aula. Também perceber como o campo e a cidade marcam o modo de vida das pessoas, tá bom? Campo e cidade marcam o modo de vida das pessoas, certo? As pessoas que vivem no campo, elas têm algumas características que são próprias delas. E as que vivem na cidade têm outras características que são próprias delas. Algumas características, claro, são comuns, certo? Mas, em outros casos, as características são completamente diferentes. Mas nós vamos ver isso um pouco mais. Antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. O primeiro deles, você consegue identificar os modos de vida nas várias regiões do Brasil? Pensem aí quando vocês assistem TV, quando assistem novelas, por exemplo. Vocês conseguem diferenciar a vida que aquelas pessoas da novela, do filme, da série leva e é diferente da que você vive aqui em Teresina, da que você vive nesse lugar? Dá para saber por quê? Porque as roupas em alguns casos são diferentes,
ok? Os objetos utilizados são diferentes. A comida que se come é diferente. Os meios de locomoção são diferentes, ok? Então, é importante que você consiga diferenciar os modos de vida nas várias regiões do Brasil. E aí eu falo de regiões do Brasil, quando a gente fala região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. São modos de vida diferentes nessas regiões, tá bom? Às vezes varia até dentro da própria cidade, como nós vamos ver aqui o caso de Teresina, por exemplo, quanto mais nas regiões e num país tão grande como é o Brasil. Você observa diferenças nos costumes dos teresinenses que vivem na zona rural comparados com os que vivem na zona urbana? Bem, primeiro é importante que vocês saibam que Teresina sim tem zona rural. Tem algumas capitais no Brasil que não tem zona rural, não é o caso de Teresina. Teresina tem zona rural e uma zona rural muito grande, por sinal, tá bom? Não sei se vocês vivem na zona rural ou vivem na zona urbana, eu sei que alguns sim, na zona rural e outros na zona urbana. Se você vive na zona urbana, você conhece alguém que vive na zona rural? Você sabe como é o modo de vida dessa pessoa? Tá? Você consegue diferenciar esses costumes? E se você vive na zona rural, você conhece alguém que vive na zona urbana? Você consegue diferenciar esses costumes, seu com das outras pessoas? Olha, que são costumes diferentes, tá bom? E é legal você fazer essa comparação, tá certo? E por último, você sabe como o modo de vida em que Teresina se diferencia? Você sabe como o modo de vida em Teresina se diferencia dos outros lugares? E aí é bom, se você não conhece um lugar distante de Teresina, você pode pensar aí naquilo que você assiste na TV, como eu falei anteriormente, tá bom? Será que a forma como é mostrado lá na TV é a mesma forma como se vive em Teresina? Talvez não, ou talvez sim, certo? Você pode comparar aí várias coisas que você vê, que você lê, que você conhece, que você acompanha, e comparar aí com o modo de vida aqui de Teresina. Bem, a influência da cultura no modo de se viver. O modo como se vive, ele é influenciado diretamente aí pela cultura, tá bom? Perdão, a cultura que influencia o modo de se viver. Modo de vida, né, é um conjunto de elementos que formam a cultura, tá bom? O conjunto de elementos aí, que é o modo de vida, ele vai formar a cultura. Mas as culturas, elas também vão influenciar aí o modo de vida, né? É muita coisa que vai chegando, são muitas formas de se expressar, né, que vão influenciar aí. Né? O modo de vida é um conjunto de elementos que forma a cultura, e esse modo de vida ele é influenciado pela cultura e por outras culturas também, tá? Que forma a cultura aí de um povo, ou seja, que fazem com que um povo se reconheça enquanto agrupamento cultural que se distingue dos outros. Quando eu digo assim, a cultura da cidade, a cidade é um agrupamento cultural. A zona urbana é um agrupamento cultural. A comunidade rural que eu moro, que minha tia mora, que minha avó mora, é um agrupamento cultural, tá bom? E esse conjunto de elementos vai formar aí as características desse agrupamento cultural, as características, né, desse povo. É difícil definir um modo de vida específico, pois ela é maleável, tá bom? Ela muda e depende do modo e das peculiaridades culturais, tá bom? Das particularidades de cada lugar, né? De uma determinada sociedade. Atualmente, o maior desafio para se manter a identidade cultural e o modo de vida das pessoas é a globalização, que determina padrões culturais baseados nas culturas dominantes, que têm se tornado cada vez mais forte no mundo. Bem, o que é a globalização? A globalização é a implantação de uma única forma de se viver, tá bom? Essa globalização ela acontece totalmente? Não, tá? Não tem como ela acontecer
totalmente. Mas muita coisa que nós vemos na TV que não faziam parte da nossa cultura, do nosso modo de vida, elas passam a TV por quê? Porque passam a fazer por quê? Porque ela é trazida pela TV, ela chega às nossas casas através da TV, através da internet, tá bom? Dos meios de comunicação como um todo, tá certo? Isso é a globalização, mas embora não vá acontecer como um todo, não é tudo que vai mudar, ela influencia muita coisa, ok? E é importante que a cultura ela seja preservada, que o modo de vida ela seja preservado em alguns aspectos. Claro que muita coisa que é trazida, ela é boa, né? Ela passa a fazer parte do nosso cotidiano de forma boa, tá bom? Mas a gente tem que pensar que a partir disso a gente também perde um tanto de outras coisas. Por exemplo, há algum tempo atrás, eu, né, professor Rogério, me comunicava com algumas pessoas através de cartas, isso mesmo, carta. Eu escrevi uma carta aqui, né, e enviava pelo correio e a pessoa recebia a carta, essa carta em algum lugar e lia e aí me respondia, a gente ia se comunicando por carta. Hoje em dia, isso praticamente não acontece. Ainda existe carta, mas não é como antigamente. Hoje em dia, no clique no aparelho telefônico, eu consigo ver a pessoa, não é nem mais falar, porque depois da carta veio o telefone se popularizou, né, o telefone residencial, depois veio o telefone celular e agora nós temos smartphones, que é um aparelho que tem telefone, tem acesso à internet, tem vários aplicativos, tira foto, manda mensagem de voz e por aí vai. Né? Então, isso foi uma das coisas que mudou ao longo do tempo. E essas mudanças elas se dão muito em função aí da globalização, que é uma faca de dois gumes. Né? Ela pode trazer tanto coisas boas quanto coisas não tão boas. A gente precisa ter cuidado até para nós não perdermos a nossa cultura. Historicamente, o modo de vida e o padrão que identifica uma produção cultural, tá? Há certo grupo social, certo? O modo de vida é um padrão que tem naquele lugar, naquele grupo social, tá bom? E em alguns casos, quando aquele padrão não é seguido, a pessoa é excluída daquela sociedade, tá? Então, os padrões de vida, eles são importantes de serem também respeitados, que é para quê? Para se ter uma organização. Tá bom? É importante que aquele padrão de vida, aquele modo de vida, ele seja respeitado. Por exemplo, podemos associar certos tipos de roupa a um ritmo musical específico. A cultura hip hop, que surgiu nos centros urbanos a partir da década de 1980, né? Por exemplo, também identificamos algumas pinturas corporais, como a dos índios habitantes de aldeias indígenas. É incomum você encontrar uma pessoa no centro, onde você mora, por exemplo, e tal, com pinturas corporais indígenas. Se você não vive numa aldeia indígena, que pode ter alguém aqui que viva numa aldeia indígena, se você não vive nesse lugar, dificilmente você vai andar com essas pinturas corporais. Por quê? Porque elas são próprias dos índios. Mas tem uma questão também. Eu posso me apresentar como um índio se apresenta em determinado momento, através de uma dança, por exemplo. E eu me pintar como um índio. Claro, isso é aceito, né? Isso é possível. Isso é uma cultura indígena trazida até mim. Tá bom? Outra coisa, quando fala aí do hip hop, tem uma forma, quem é do movimento hip hop, como ritmo musical, tem uma forma de se vestir específica. Tá certo? Eu posso não ser do hip hop em determinado momento me apresentar numa dança como sendo do hip hop, mas eu posso ser do hip hop como movimento, trazer aquilo como um modo de vida para mim, tá bom? Então, esses são padrões culturais históricos que se apresentam em determinadas sociedades e podem inclusive se apresentarem aqui em Teresina, como eu falei. E nós devemos, claro, acolher, certo? São aspectos importantes que estão presentes aí na nossa sociedade. Modo de vida em Teresina registrada no seu patrimônio. Alguns exemplos. Vamos ver aí em Teresina alguns exemplos.
o artesanato, por exemplo, né? Uma forma de expressar aí o modo de vida das pessoas através do artesanato. O bairro Porto Velho, que é o mais antigo de Teresina, e no local onde a cidade nasceu, também se encontra um dos maiores patrimônios culturais da capital piauiense, que é o quê? O Polo Cerâmico. O Polo Cerâmico do Porto Velho, onde se encontra a maior expressão dos nossos artesanatos, que são as cerâmicas, tá bom? Por lá, várias famílias se dedicam à tradição, por meio da qual gera sua renda desde a década de 1970. Através do artesanato, o modo de vida de todo o Piauí é contada pelos artesãos nas peças comercializadas, tá bom? Então, se você for ao Porto Velho, no Polo Cerâmico, você vai ver que o modo de vida naquele lugar ele é bem característico e bem específico. Por quê? Porque as pessoas vivem em função do artesanato, através do artesanato, e se expressam através desse artesanato. Conta a história daquele lugar através do artesanato. Então, é um lugar onde o modo de vida ele é bem peculiar, bem característico, tá bom? Que é aí o Polo Cerâmico do Porto Velho, e essa expressão se dá através do artesanato. Outro aspecto que nós temos aí são os elementos do campo na culinária de Teresina. Então, muita coisa é trazida aí da zona rural para a culinária de Teresina, e essa culinária ela é bastante vista onde? Principalmente nos mercados públicos, tá bom? A culinária de Teresina, ela é traduzida no gosto pelos temperos, como a pimenta de cheiro, o coentro, o cheiro verde, tantos outros, tá bom? Muitos alimentos comercializados em Teresina advêm da cultura indígena. É importante que saibamos disso. Muitos desses alimentos comercializados, eles vieram aí da cultura indígena. Da cultura indígena e mesmo da cultura quilombola, tá bom? Quilombola são comunidades que a gente ainda as encontra em alguns locais do país, tá bom? São remanescentes, são pessoas que formaram comunidades na época da escravidão, tá bom? E, claro, essas pessoas já morreram, mas a comunidade permaneceu firme e forte, e ainda é possível encontrar algumas comunidades desses remanescentes quilombolas, tá bom? Que eram pessoas que de fato resistiram aí no período da escravidão, resistiram à escravidão imposta. Destacam-se os mercados públicos da cidade como ambientes que oferecem as iguarias trazidas do campo, tá bom? E são postas aqui na cidade, sendo alguns desses mercados o mercado da Pissarra, o mercado público do Disseu, o mercado central, o mercado do Parque Piauí, tá bom? Nós temos aí o mercado central, o mercado São José, tá bom? Que é conhecido como mercado central, como mercado velho. Nós temos aí o mercado do Parque Piauí, nós temos ali o mercado da Pissarra e nós temos lá em cima o mercado do Disseu. As danças, nós temos aqui o Bumba Meu Boi e as quadrilhas juninas, tá bom? Que são formas de expressões, tá bom? Características da cidade, modo de vida da cidade, tá certo? Você vê aqui que são trazidos traços indígenas, a pintura corporal, a vida nos sertões também na zona rural, expressa principalmente aí nas quadrilhas, tá certo? O Bumba Meu Boi e as quadrilhas juninas são expressões culturais muito populares em Teresina. Ambas trazem elementos da cultura indígena, quilombola e mesmo da também cultura europeia, que ajudou aí nesse processo histórico do Brasil, tá bom? Cultura arquitetônica, nós temos aí a cultura arquitetônica em Teresina, aí do período do Brasil colonial, já aqui já não é mais do Brasil colonial, mas sim do Brasil Império, tá bom? A cultura arquitetônica que era expressa aí nos prédios, né? No tempo do Brasil Império. Por quê? Porque esses prédios aqui, eles foram construídos quando o Brasil ainda era um império,
tá? Depois o Brasil se tornou república, mas esses aqui são do período do Brasil Império. Mercado Central, Museu do Estado do Piauí, Palácio da Cidade, Teatro 4 de Setembro e Igreja Nossa Senhora do Amparo. Comparação entre as zonas rurais e a zona urbana. Na zona rural, o que é que nós temos? Também é chamada de meio rural. A principal atividade envolvida são a agricultura e pecuária. A paisagem ela é natural, com poucas edificações. Habitações são em sítios, chácaras e fazendas. Fica localizada fora dos centros urbanos, tá? A área não é urbanizada. Existe uma baixa densidade demográfica, ou seja, poucos habitantes em espaços grandes, certo? Povoamento disperso, uma casa aqui, outra distante. E o setor primário da economia, extrativismo, agricultura e pecuária é o predominante nesses lugares. Já na zona urbana, também chamada de meio urbano, tem uma infraestrutura maior, tá bom? Com hospitais, escolas, coisas muito próximas, supermercados. A paisagem ela é humanizada, ou seja, muitas pessoas, muitas construções. Habitações são casas e prédios, tem a maior oferta de emprego, tem intenso processo de urbanização, muita coisa sendo construída, a densidade demográfica é elevada, ou seja, muita gente num espaço pequeno, tá bom, num território pequeno. O povoamento é concentrado, muita gente em um determinado lugar, e o setor da economia é o setor secundário, tem muita indústria, produção de energia e também o setor terciário, que é comércio e serviço. Teresina, em 2019, tinha uma população urbana de 767.777 pessoas, ou seja, 94% da população. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas, 94 moravam em 2019 na zona urbana. Já a população rural era de 46.662 pessoas, ou seja, 6% da população. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas de Teresina, 6 moravam na zona rural. E aqui nós temos um mapa de Teresina, tá bom? A parte que está aqui dentro da licença aqui, para ficar na frente da tela, dentro aqui dessa linha vermelha, é considerada a zona urbana, e aqui está fora, nesse verde mais escuro, tá? Até aqui, ela é considerada a zona rural, tá bom? De Teresina, essas outras cidades que estão aí ao redor, Caxias, Timon, União, Zé de Freitas, Altos, e as demais cidades, elas também têm a sua zona rural e a sua zona urbana. Nós temos aí as paisagens, Teresina rural, em cima Teresina urbana, olha como é a Teresina urbana, a região urbana de Teresina, a parte urbana. E embaixo a parte rural de Teresina, a zona rural. Tá bom? Olha, muitas casas, muitos prédios em cima e embaixo. Poucas casas, uma distante da outra. Não tem grandes prédios, mas tem muita área verde, tá bom? Ou local de plantação, como na outra imagem aqui do lado. Bem, lápis, caneta e borracha em mãos, lápis, caderno e borracha em mãos. Vamos agora para a nossa atividade, ok? Segundo o que estudamos, o que é modo de vida? Tempo para vocês responderem, responda rapidinho que o nosso tempo está corrido. O que é modo de vida? O que é modo de vida? Vamos para a resposta. É um conjunto de elementos que formam a cultura de um povo. É tudo aquilo que aquele povo faz, tá bom? Que vai formar aí a sua cultura, tá bom? Isso é modo de vida. Segunda questão. Atualmente, qual é o maior desafio para se manter a identidade cultural de um povo? O que é que mais desafia a identidade cultural de um povo? Nós vimos aqui. Tempo para vocês responderem.
É uma palavrinha só, então vamos para a resposta. É a globalização, ok? São as culturas dominantes que terminam por influenciar demais as outras culturas, ameaçando as outras culturas, ok? Terceira questão. Cite uma expressão do modo de vida dos teresinenses. Nós vimos algumas aqui. Cite aí uma expressão do modo de vida dos teresinenses. Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. Os tipos de roupa, ritmos musicais, as danças, a culinária. Quarta questão. Qual bairro de Teresina se destaca pela identidade cultural do artesanato? Essa é fácil. Tempo para vocês responderem. Como essa é fácil, vamos para a resposta. É o bairro Poti Velho, tá bom? Quinta questão. Nosso tempo está corrido. Em quais espaços públicos é comum encontrarmos pratos típicos teresinenses? Essa também é fácil, vamos para a resposta, eu falei aqui. São os mercados da nossa cidade. Temos muitos. Vale a pena dar um pulinho lá, tá bom? Sexta questão. Cite o nome de uma dança comum na cultura teresinense. Bumba Meu Boi e quadrilha junina são bastante comuns para os teresinenses. Sétima questão. Cite o nome de pelo menos 2 mercados públicos de Teresina. Nós trouxemos um aqui, Mercado da Pissarra, Mercado Público do Disseu, Mercado Central, o Mercado São José, como é conhecido, o Mercado Central, mas o nome correto é Mercado São José. E Mercado do Parque Piauí. O que estudamos na aula de hoje? Vimos o que é modo de vida, observamos elementos que contribuem para o modo de vida de um povo, estudamos os modos de vida do povo teresinense, realizamos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de geografia de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau para vocês, um abraço.